Boa noite, amigos. Iniciamos aqui mais uma noite de estudos no Grupo Espírita Saber Amar. Aqui, Carlos, Jussara, Malab e Marco Gandra no controle técnico da reunião. Nós vamos dar continuidade ao Livro dos Espíritos, o estudo do Livro dos Espíritos, e pedimos a Jussara que faça a prece de abertura. Boa noite, amigos. Vamos elevar os nossos pensamentos, pedindo a proteção dos amigos espirituais, que nos ajuda a concentração, as reflexões, o estudo do término das últimas questões do livro dos nos repontam e nos faz refletir sobre a necessidade do estudo contínuo da doutrina espírita. Una, Senhor Jesus, os nossos lares, una as nossas pequenas forças em prol das pessoas passando por privações, dores e necessidades. Que a tua paz nos envolva hoje, agora e sempre. Muito bem, amigos. Nós estamos, como a Jussara disse, nós estamos próximos de terminar o ciclo de estudos aqui sobre o Livro dos Espíritos. E, para isso, para iniciar um novo ciclo, nós queremos primeiro explicar. Nós estamos fazendo essa transmissão, é uma transmissão que normalmente é feita no Grupo Espírito Saber Amar, nas terças-feiras, na reunião pública, e decidiu o grupo fazer as reuniões públicas abertas para a internet, de maneira que pessoas de outras áreas pudessem, ou de regiões, em outros horários, pudessem acessar o conteúdo. Nós, durante um ano, permanecemos com essa mesma configuração aqui, nós três aqui, Jussara e Marco Gandra. Mas, ao terminar esse ciclo, é a oportunidade de a gente reavaliar essa forma de fazer os estudos. E, para isso, nós temos que reavaliar os próprios temas que se seguem e também a duração dessa reunião, para que ela seja realmente proveitosa, a manutenção da reunião, assim, se ela se mantém ou não dessa forma, ou nessa frequência, a metodologia que nós fazemos a reunião, e assim estamos meditando aqui, orando, pedindo que a espiritualidade nos intua, para que saibamos contribuir também da nossa parte para a divulgação da doutrina, para o esclarecimento da doutrina espírita, porque ela é um patrimônio de todos nós e nos dá muita segurança para enfrentar os problemas do nosso dia a dia, da nossa vida. Nós somos muito agradecidos aos amigos que compartilham conosco esse horário, que estão presentes conosco aqui no Grupo Espírita Saber Amar remotamente, e pedimos a contribuição de vocês através das suas comentários sobre esses pontos que nós colocamos, sobre duração, metodologia, né? Se alguém tiver algum comentário, que fique à vontade, no nosso sentido é de contribuir, já que provavelmente o retorno à reunião presencial deva demorar alguns meses ainda. Assim, terminando esse ciclo do Livro dos Espíritos, nós iniciaremos um novo ciclo de estudos, e pode ter formato diferente, tá? De maneira a trazer para todos uma melhor eficácia na absorção dos conhecimentos. Dito isso, nós vamos partir para o estudo de hoje, onde estamos, como sempre, seguindo o Livro dos Espíritos, questão por questão, e a metodologia é fazer a leitura e comentar, é um tipo de leitura comentada sobre o Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 2º da 4ª parte, que trata das penas e dos gozos futuros. Entramos agora no item 8, ressurreição da carne. Esse é um tema que Kardec também
marcou para fazer perguntas. Na verdade, ele fez duas perguntas sobre o tema e fez um comentário. E por ser um assunto até pertinente, tocado há muitos séculos, sobre as dúvidas e discussões nesse substrato do conhecimento e nesse dogma que existe em várias religiões. Nós vamos também aqui fazer uma questão que fazemos sempre, que engloba o estudo de hoje, que é a questão: a reencarnação é lei imperativa na evolução do ser? Essa questão vai ser respondida no decorrer do estudo, porque, além dessas duas questões do Livro dos Espíritos, nós também selecionamos aqui uma sequência de questões que achamos no livro Caderno de Respostas, e são perguntas e respostas de André Luiz sobre a reencarnação. Então, selecionamos essas questões, vocês vão ver que são muito pertinentes, muito interessantes, vão abordar questões que eu tenho certeza muitos gostariam de conhecer. Então, vamos ver essas duas questões do Livro dos Espíritos. Elas trazem esse aspecto da encarnação, da ressurreição, e depois essas questões sobre a reencarnação. Então, para darmos início ao estudo de hoje, como sempre, nós selecionamos uma assertiva de Emmanuel que fomos buscar no livro Pensamento e Vida. Então, nós vamos pedir a Jussara que leia aqui o primeiro slide da noite, que está lá no livro Pensamento e Vida, e vamos comentando, não é, Jussara? Lembrando, né, Carlos, que esse livro Pensamento e Vida, Emmanuel nos fala que é uma cartilha para a reencarnação. Né? Os espíritos que estão próximos a reencarnar, se preparando para reencarnar. Próximo a reencarnar. Então, é muito interessante, são vários aspectos na nossa vida do dia a dia. Profissão, filhos, família. Isso. E é muito interessante. É um livro maravilhoso. Então, ele fala assim, um trecho. O caminho que iniciamos em determinada existência é o prolongamento dos caminhos que percorremos naquelas que a precederam. Continua. Eis, porém, que a justiça fiel, por misericórdia, nos concede o retorno para a bênção do reinício. Retomamos, assim, através do berço, o contato direto com os nossos credores e devedores para a liquidação dos débitos que contraímos, cujo balanço efetivo jaz devidamente contabilizado nas leis de vida. Então, a gente percebe aí, né, que ele fala que é um prolongamento. Então, não há saltos, né? Na nossa evolução não há saltos. Há uma continuidade de experiências. Né? Claro que evoluímos em espírito e evoluímos encarnados. Né? Há uma sequência, mas não há saltos. Tudo a gente nota pelo que os livros, né, do Chico, que trouxe para a gente percebe muito que há uma dedicação imensa do mundo espiritual, nos dedicando para que possamos nos ajustar no momento certo, na família certa, nas circunstâncias adequadas, sempre a nossa evolução. E não há saltos. Então, ele coloca muito objetivo para a gente, né? E a gente vai retornar ao berço, não só com desafetos, como ele coloca aí, né? Os credores. O lar, na família, a gente sempre encontra afetos e desafetos, e a gente percebe, né? Os afetos é aqueles que nos ajudam e estimulam, e os desafetos são aquelas experiências que a gente vai ter
que crescer junto, né? É um recomeço, a gente está colocando aí, né? É uma oportunidade que a vida nos dá para a gente ressignificar todo o sentimento de outras vidas, da onde a gente parou, para dar continuidade à nossa questão evolutiva, a questão de paz, de equilíbrio do nosso ser. Isso. E essa continuidade, né, Jussara, a gente vê que é um encadeamento, né? As reencarnações, como ele diz ali, elas estão ligadas que aquelas que precederam a reencarnação atual. Então, é um encadeamento de fatos, de experiências que vão se somando e vão dando condição ao espírito de realmente afirmar um determinado conduta, um determinado conhecimento, né? Gravar isso muito bem gravado, a sua experiência espiritual. Isso é muito importante, porque durante a nossa vida nós vemos fatos que surgem e a gente pensa assim, poxa, de onde que surgiu isso? Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu encontrei fulano, cicrano? Por que existe um ódio gratuito ou um amor tão desinteressado e espontâneo que surge? Essas questões todas vêm à nossa mente quando nós nos relacionamos com o outro e quando nós estamos na nossa experiência de vida. Isso o Emmanuel coloca, então, porque os caminhos dessa reencarnação estão baseados, são um prolongamento daqueles que nós tivemos, e por isso que Emmanuel é sempre feliz na forma que ele coloca, né? É um prolongamento dos caminhos que nós percorremos. E aí nós encontramos nesses caminhos várias experiências e vários atores que foram também, né, em outras experiências do passado. Mas ele ressalta, né, que a justiça fiel, a justiça fiel é aquela que não falha, é aquela que não tem erros, é aquela que é disciplinada, é aquela que tem o pleno conhecimento da razão das coisas, não é? Essa questão da justiça fiel. E a misericórdia divina nos dão a oportunidade do retorno aqui à Terra, que, na verdade, é uma grande oportunidade, é uma grande dádiva que Deus dá para nós. Lá no mundo espiritual, nas obras de André Luiz, nós vemos muitas vezes o Espírito falando que aqui na Terra nós temos a terra das brumas, né? A terra onde nós estamos imersos em vibrações muito, muito pesadas. É a nossa terra, como encarnados. À medida que desencarnamos, podemos nos afastar e ir para planos mais sublimes, de acordo com o desapego de cada um. Então, ele fala que o berço, e a Jussara já comentou aqui muito bem, o berço é essa oportunidade de encontrar com todos aqueles que nós tivemos relações. Muitas vezes, nós não encontramos em uma reencarnação seguinte, nós vamos encontrar em outras, né? Após várias reencarnações. Como que nós sabemos disso? Olha, os romances de Emmanuel estão aí, né? Os 4 romances de Emmanuel, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e Renúncia, são um exemplo disso, onde Emmanuel vai ali dissecando algumas encarnações dele. E nós vemos que personagens de, de, algumas, de alguns livros, por exemplo, 50 anos depois, retornam lá em Renúncia. Mas poucos deles estão presentes lá no livro Ave Cristo. E assim também nós vemos que do livro Há 2000 anos, alguns personagens vão para o livro seguinte, que é 50 anos depois. Por quê? Ocorre naturalmente. Nas encarnações, nós temos oportunidade de encontrar, como sequência daquelas anteriores, alguns daqueles com que temos feito a programação. Não são todos. Para o quê? Como o Emmanuel coloca ali, liquidar os dados, débitos, né? Para que podemos resolver pendências, para podermos aprender e realmente reafirmar conceitos. E é importante a gente ressaltar aí, Carlos, que
Muitas pessoas, né, a gente pergunta, mas por que eu não lembro de nada? Né? Não lembro de nada. O não lembrar é que nos protege de uma série de angústias, de medos e de desânimos, né? Porque você imagina, um pai ou uma mãe recebe um recém-nascido, meu filhinho querido, mas meu filhinho foi aquele que me roubou em outras vidas. Então, é uma bênção divina, um esquecimento. Exatamente. Mas lá no fundo, se cada um de nós for pesquisar, vai encontrar razões de antipatia e simpatia. Né? Humberto de Campos fala num dos contos dele que o rancor, o ódio, é o amor ainda incrustado, né? É o diamante ainda incrustado né? Tem que ser lapidado. Tem que ser lapidado. Pois então, vamos para a primeira questão do Livro dos Espíritos da Noite, que é desse tema ressurreição da carne, e é a questão 10.010. Como falamos, já estão próximos do final do Livro dos Espíritos. São quantos? Questões são 1000. Vamos pegar aqui. O Sara faz pergunta difícil. Vamos pegar aqui, tá? Que depois tem uma conclusão. Tá? Então, são nessas questões, são 1019 questões. Eu ia dizer 1020, mas são 1019. São 1019 questões. E nós estamos na 1010. Né? Faltam algumas só para a gente terminar o livro. Nessa pergunta, vamos ver a Kardec indagando aos espíritos sobre um tópico que é muito ventilado nas religiões e delicado, né? É o dogma da ressurreição. Então, pergunta Kardec, o dogma da ressurreição da carne será a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos? Olha que pergunta danada, Kardec. Kardec foi, então, buscar esclarecimento. Se existe alguma relação, né? Porque é uma questão que preocupa a muitos que já têm um conhecimento da ciência, da possibilidade de conhecer melhor a matéria, a degeneração da matéria. Então, Kardec vai fazer essa questão. Né? Ele não fala mais na palavra simplesmente ressurreição, e ressurreição nós sabemos que é a palavra que representa retornar à vida. Né? Mas ele diz assim, então, vou repetir a pergunta, que fizemos um comentáriozinho aqui, mas fala assim, o dogma da ressurreição da carne será a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos? E eles respondem, como querereis que fosse de outro modo? Conforme sucede com tantas outras, essas palavras só parecem despropositadas, no entender de algumas pessoas, porque as tomam ao pé da letra. Levam, por isso, à incredulidade. Dá-lhes uma interpretação lógica e os quais chamais livres pensadores as admitirão sem dificuldades, precisamente pela razão de que se refere. Porque não vos enganeis, esses livres pensadores, o que mais pedem e desejam é crer. Têm como os outros, ou talvez mais que os outros, a sede do futuro, mas não podem admitir o que a ciência desmente. A doutrina da pluralidade das existências é consentânea, quer dizer, de acordo. A palavra consentânea quer dizer de acordo, com a justiça de Deus. Só ela explica o que, sem ela, é inexplicável. Como a vez de pretender que o seu princípio não estivesse na própria religião? A resposta dos espíritos parece assim um pouco complicada, mas é muito simples. Os espíritos estão explicando que realmente a ideia da ressurreição, se você for pegar
ao pé da letra, né, ela pode parecer impraticável, né, para aqueles que querem conhecer, que conhecem a ciência e sabem que depois que o corpo físico ele desencarna, perdeu a vida, os órgãos, todas as partes do corpo, elas vão, vão à Terra, vão degenerar e os átomos vão se desagregar, né? As moléculas vão se agregar. Isso, nós vamos ter um comentário na questão seguinte e um comentário de Kardec também. Mas nós vemos que essa questão da ressurreição, ela, e como já falamos, o sentido, tem o sentido de voltar à vida, né? Ela tem uma razão até na própria religiões, todas as religiões de origem abraânicas, né? Lá em Abraão, que são a origem dessas concepções, nós vamos ver isso muito no Velho Testamento e até no Novo Testamento, algumas citações, e vemos inclusive com Jesus. Por exemplo, nós temos um episódio que está lá em Mateus, capítulo 9, versículo 18 a 26, que é a ressurreição da filha de Jairo, não é, sabe? Onde Jesus vai, Jairo era um homem de conhecimento religioso, né? E um homem até relativamente importante, né? E na comunidade, e eles vão, Jesus vai até lá, tá? E a filha de Jairo, Jesus dá a mão e ela ressuscita, tá? E também nós vemos o caso de Lázaro de Betânia, que está em João, capítulo 11, versículos de 1 a 46, onde também, no Lázaro de Betânia, Jesus chega depois lá de 4 dias que ele havia sido enterrado, né? E diziam alguns até que ele já estava emitindo maus odores. E Jesus, então, consola Marta e Maria, eram irmãs de Lázaro, e ele ressuscita Lázaro. Nós sabemos que, até nos dias de hoje, nós temos casos de pessoas que são dadas como mortas e, na verdade, não estão mortas, não morreram, não desencarnaram. Então, não é para desmerecer a interpretação, né? Mas existe esse fenômeno hoje. Quantas pessoas nós vimos, até um ator famoso foi constatado isso, esse fato, né? Que havia sido enterrado, mas ainda estava vivo. Tem outros fenômenos dessa ordem. Então, Jesus não quebrou nenhuma lei natural quando fez a ressurreição lá de Lázaro e da filha de Jairo e outros também, né? E entendemos que Jesus ele utilizava o conhecimento das leis naturais para fazer esses fenômenos. E também, quando nós vemos o comentário da ressurreição de Jesus também, nós vemos por uns séculos, milênios, os homens discutindo essa questão. Mas entendemos que, nesse caso, de Jesus é um caso à parte. Por quê? Porque Jesus é o governador espiritual do nosso orbe. Imagine o poder que tem um espírito que é o governador espiritual do nosso orbe. Já que o nosso orbe tem 4,6 bilhões de anos, e esse espírito, antes de 4,6 bilhões de anos, ele já tinha um status angélico de poder ser o governador e dirigir toda a formação do nosso homem. Imagina como que é a evolução de Jesus, como diz Emmanuel, né? Se perde na poeira, né, dos sóis. A evolução de Jesus se perde na poeira dos sóis. Então, nós não conseguimos entender, conceber Jesus. Somos muito limitados para isso. Mas, por isso que não podemos pegar o caso de Jesus e colocar para um caso para isso ser analisado no nosso caso particular. Então, essa questão da ressurreição da carne, como ali os espíritos colocam, já muito enfaticamente, ela não é para ser interpretada no sentido figurado, né? É para ser interpretada no sentido justo, que é o conhecimento das leis
e que por trás daquele sentido figurado está o sentido real, que é a ressurreição do Espírito, a retornar à vida do Espírito. Retornar à vida verdadeira lá no mundo espiritual, quando nós retornamos à vida espiritual, e também a vida aqui na Terra, quando reencarnamos. São óticas disso. Embora o cristianismo primitivo defendesse, e nós temos lá o Credo de Nicéia, que defendia essa questão da ressurreição da carne, nós vemos que, por exemplo, Paulo de Tarso, ele defendia. Nós somos lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, me parece, se não me engano, versículos 44 a 46, Paulo ele vai falar sobre a ascensão do corpo espiritual. Ele fala que a ascensão é do corpo espiritual, que a gente sabe que é o perispírito. A doutrina espírita explica que é o perispírito. Então, assim, nós vemos essa questão da ressurreição da carne. Na verdade, é um entendimento que os espíritos colocam aqui da própria reencarnação. A gente sabendo que a ressurreição da carne, como usado em outras religiões, o espírito voltou ao próprio corpo. Isso. Em algumas religiões, sim, que o espírito voltaria ao próprio corpo. Que é isso que Kardec vai perguntar na questão seguinte. Vamos para ela, então? Né? E o comentário dele? 1011. Kardec prossegue nesse argumento, né? Ele pergunta assim: assim, pelo dogma da ressurreição da carne, a própria Igreja ensina a doutrina da reencarnação? Então, ele está tentando perguntar, né, a ressurreição da carne, que é voltar à própria carne, né, se a Igreja, e eles tomam como um dogma isso, porque não sabe explicar, né? Então, Kardec pergunta se a Igreja ensina, de alguma forma, o início, a doutrinação da reencarnação. Então, os espíritos respondem, e os espíritos, é São Luís que responde. Ele fala assim: é evidente demais, essa doutrina decorre de muitas coisas que têm passado despercebida e que, dentro em pouco, se compreenderão nesse sentido. Reconhecer-se-á em breve que o Espiritismo ressalta a cada passo do texto mesmo das Escrituras Sagradas. Os espíritos, portanto, não vêm subverter a religião, como alguns o pretendem. Vem, ao contrário, confirmá-la, sancioná-la por provas irrecusáveis. E termina como? Porém, são chegados os tempos de não mais empregarem linguagens figuradas. Eles se exprimem sem alegorias e dão às coisas sentido claro e preciso, que não possa estar sujeito a qualquer interpretação falsa. Eis porque, daqui a algum tempo, muito maior será do que é hoje o número de pessoas sinceramente religiosas e crentes. Então, os espíritos, né, o São Luís, né, confirma para a gente que essa ideia de ressurgimento, né, inspira a ideia da reencarnação. E a gente vai encontrar nas escrituras sagradas muitas ideias de reencarnação, né? A gente pode até nomear, são inúmeras, né? Mas nas religiões, várias religiões têm a visão disso de uma forma diferente e às vezes dogmática, né? Isso. Alguns interpretando que ao final dos tempos vai ressurgir, havia a ressurreição da carne com os corpos que as pessoas tinham antes, né? Então, Kardec vai até fazer um comentário logo em seguida aqui sobre isso, né? O que os espíritos nos trazem, que, é claro, respeitando a visão de todos, é que o sentido por trás das palavras da ressurreição é o sentido da
da vida nova, A tanto na continuidade, reencarnação né? quanto no retorno ao mundo espiritual. Então, não podemos dizer que essa interpretação não seja também discutida no Velho Testamento, também discutida principalmente no Novo Testamento e em Atos dos Apóstolos, né? Ela é colocada. Então, existem várias versões de interpretação dessa colocação da ressurreição e nós respeitamos, mas na visão que os espíritos trazem da doutrina espírita, ela mostra esse aspecto do reforço do conhecimento e da execução da reencarnação. A gente vê o próprio Jesus falando de Elias, né? Isso. Porque até é muito importante dizer isso, que caso, como a doutrina espírita ela tem essa veia científica, né? Filosófica, científica e religiosa, está lá no que é o espiritismo, o conceito da doutrina espírita, ela nunca vai contra a ciência, ela vai de acordo com a ciência. Então, não é possível que depois que um corpo haja degenerado, que ele volte inteiramente a corpo físico, ele volte à forma anterior, né? Mas nós sabemos que o corpo espiritual ele vai se transformando através das várias encarnações, vem para a Terra, reencarna, desencarna para o mundo espiritual, né? Ele é plástico, né? Então ele está, o perispírito vai tendo essas novas vidas, né? Vai voltar à vida aqui na Terra em outro corpo. É a passagem também que está bem descrita lá em Nicodemos, né? Em Nicodemos também Jesus fala para Nicodemos, né? És mestre em Israel e não sabe dessas coisas, né? Sobre a reencarnação. Então, quando ele pergunta se queria ser possível o espírito voltar em outro corpo. Então, é isso que fica claro aqui nessa resposta dos espíritos a Kardec. Então, ele diz que são chegados os tempos, não mais usar a linguagem figurada, mas aquela que representa realmente a realidade que possa, inclusive, ser constatada pela ciência. E existem vários casos no mundo de relatos de pessoas que lembram da reencarnação, e livros, inclusive. Recentemente eu vi um livro desse comentando a história de um piloto da Segunda Guerra que desencarnou numa ilha do Japão e depois ele reencarnou nos Estados Unidos como um garotinho. Ele já contava tudo sobre o avião garotinho de 5 anos, ele falava detalhes do avião que ele pilotava. Depois falava o nome das pessoas que eram colegas dele no porta-aviões. Isso está na literatura aí, para mostrar em outros muitos casos, né? Então, podemos, Jussara, seguir para o comentário de Kardec? Então, vamos ver o comentário de Kardec sobre esse tópico. Como o comentário dele é um pouco longo, e nós somos, como falamos aqui no método que a gente usa de seguir o Livro dos Espíritos, nós somos fiéis ao texto, né? Nós vamos ler. Aqui são praticamente 3 slides, como você falar sobre isso, mas vocês vão ver que, eu vou ler pausadamente, que o raciocínio de Kardec ele é muito claro muito translúcido nessa questão. Ele fala assim, ó, efetivamente, a ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição, segundo a ideia vulgar. Se os despojos do corpo humano se conservassem homogêneos, embora dispersos e reduzidos a pó, ainda se conceberia que pudesse reunir-se em um dado momento. As coisas, porém, não se passam assim. O corpo é formado de elementos diversos. A ciência. Né? A ciência que ele está colocando. O corpo é formado de elementos diversos. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono, etc. Todos nós sabemos disso, né? Pela decomposição, esses elementos se dispersam, mas para servir à formação de novos corpos, de tal sorte
que uma mesma molécula de carbono, por exemplo, terá entrado na composição de muitos milhares de corpos diferentes. Falamos unicamente dos corpos humanos, sem ter em conta o dos animais. Então, é o raciocínio bem lúcido científico de Kardec aqui, nesse aspecto. Olha, se voltamos às formas originais, eles vão ser compostos de outros corpos, não tem? Na natureza Na nada natureza. se perde, né? Isso. Tudo se... E ele continua. E um indivíduo tem, talvez, em seu corpo moléculas que já pertenceram a homens das primitivas idades do mundo. Só complementou o que ele falou. Né? E essas mesmas moléculas orgânicas que absorveis dos alimentos provêm possivelmente do corpo de tal outro indivíduo que conhecesses e assim por diante. Existindo em quantidade definida a matéria e sendo indefinidas as suas combinações, como poderia cada um daqueles corpos reconstituir-se com os mesmos elementos? Há aí uma impossibilidade material. Racionalmente, pois, não se pode admitir a ressurreição da carne, senão como uma figura simbólica do fenômeno da reencarnação. Ele reforça o que os Espíritos falam aqui do conhecimento da figura simbólica, né, da reencarnação. E então, nada mais há que a berre da razão, que esteja em contradição com os dados da ciência. É exato que, segundo o dogma, essa ressurreição só no fim dos tempos se dará, ao passo que, segundo a doutrina espírita, ocorre todos os dias. Mas nesse quadro do julgamento final, não haverá uma grande e bela imagem a ocultar sob o véu da alegoria, uma dessas verdades imutáveis, em presença das quais deixará de haver sépticos, desde que lhe seja restituída a verdadeira significação? É o último slide aqui do comentário dele, de Kardec, chamando a atenção para essa questão. Então, dignem-se de meditar a teoria espírita sobre o futuro das almas e sobre a sorte que lhes cabe, por efeito das diferentes provas que lhe cumpre sofrer. E verão que, exceção feita da simultaneidade, o juízo que as condena ou absorve não é uma ficção, como pensam os incrédulos. Notemos mais que aquela teoria era a consequência natural da pluralidade dos mundos, hoje perfeitamente admitida, enquanto que, segundo a doutrina do juízo final, a Terra passa a ser o único mundo habitado. Pois é, gente, foi longa a resposta aqui de Kardec, mas fizemos questão de ler para poder mostrar a lucidez do codificador quando se trata de explicar as questões relevantes da ciência versus os dogmas. Então, ele é muito claro aqui, né, Jussara, que a ciência mostra que não há como, depois que um corpo degenerou, que ele vá se reunir com os mesmos elementos, com a mesma forma que existia antes. Por isso que ele fala que é um significado, né? Ainda a humanidade não estava ainda, talvez, preparada para compreender, ter a compreensão exata da reencarnação. Então, por isso que usou também como um sentido simbólico. E que ele fala que mais tarde vinha a doutrina espírita explicando da melhor maneira, mais simples e direta, objetiva, a reencarnação. Isso. Como vimos, né, a reencarnação ela se encaixa perfeitamente nas
na lógica científica até da própria vida, né? É por ela nós compreendemos muito. Existem várias explicações porque se rejeita a reencarnação. Muitos países, outras pessoas rejeitam a reencarnação. Muitos rejeitam as consequências da sua própria vida aqui, por exemplo, tendo sido de grande poder aqui na Terra em uma reencarnação, como vão passar a ter uma insignificância social em outra reencarnação. Então, não aceitam isso. E daí não aceitarem a reencarnação. Ou mesmo aqueles que são preconceituosos, dizem, olha, numa reencarnação eu tive uma determinada raça e agora vou reencarnar em outra raça. Então, são todos humanos, independente da cor da pele ou de que fez, somos todos iguais. Não importa as características do nosso corpo físico. Somos todos seres humanos, inteligentes na mesma medida, com os mesmos recursos. Mas aqueles que se acham diferentes dos outros, e existem pessoas assim, não aceitam a reencarnação, porque como vão reencarnar num selvagem? Eles são uma pessoa tão intelectualizada. Não é? E por detrás disso aí, na verdade, existe a justiça e a misericórdia divina. Isso. Para uma educação espírita. Até porque na reencarnação não se perde o que é adquirido numa experiência. Nesse caso, por exemplo, se você encarna no meio de uma área selvagem, né, como selvagem, saindo do maior centro cultural para o selvagem, na verdade, você vai contribuir para o crescimento daqueles que estão lá, né, para o futuro daqueles que estão lá. Essa ideia, então, da reencarnação é uma ideia muito antiga. Não se sabe qual que é a origem da crença da reencarnação. É desconhecido, é obscuro, vamos dizer assim. Existem, nos antigos Vedas, não tinha referência a reencarnação, mas já em seguida, nos hindus, já tem. O Heródoto, né, que viveu assim até 425 a.C., ele atribuía, na visão dele, né, o conhecimento da reencarnação aos egípcios, lá que veio dos egípcios, né? Mas também era o que ele conhecia ali. Antes dele mesmo, Pitágoras já admitia a reencarnação. E hoje a reencarnação é aceita em todo mundo. Tem exceções, mas é aceita em todo mundo e diversas religiões. Há uma porta aberta para compreender, né? Existe, inclusive, tratamentos onde se faz uma regressão de vidas passadas, né? Que é, inclusive, um tratamento científico também. Então, nós vemos essas questões. Aí, para dar um reforço nisso, nós vamos buscar algumas questões que estão no livro Caderno de Respostas, como falamos anteriormente, e vamos trazer aqui essas questões rapidamente, mas como uma leitura e um comentário rápido, para termos uma ideia de como o Chico Xavier esclareceu, através da sua mediunidade, a reencarnação. Vamos ver a primeira questão, que é a número 21, né? Está no capítulo 7, lá, do título Entrevistando André Luiz, sobre reencarnação. Pergunta: a reencarnação é lei imperativa em todos os orbes do universo? Então, aí já tem dois quesitos da doutrina espírita: a reencarnação e mundos habitados, né? E ele responde: mais razoável dizer que a reencarnação é princípio universal, compreendendo-se que existem esferas sublimes nas quais a reencarnação, como recurso educativo, já atingiu características inabordáveis ao conhecimento humano atual. Então, é interessante que ele pergunta se a reencarnação é uma lei imperativa do universo. E ele coloca até no aspecto de uma maneira diferente, né? A reencarnação é um princípio universal. Ela existe não só em na nossa esfera, mas no universo como um todo.
E ele dá uma pincelada para a gente que existe no orbes mais evoluídos que nós, né? Existem reencarnação, sim, dependendo da matéria lá, perispiritual, né? E tem já a evolução que a gente não pode nem conceber, mas existe a reencarnação lá, sempre com o objetivo educativo, de aprimoramento, ou do espírito, ou da própria comunidade, da sociedade. Então, ele já começa a dar uma pincelada para a gente que a reencarnação é universal, não é só aqui do nosso planeta. Existem no orbe. E ele coloca ali, inclusive, que em aspectos característicos inabordáveis ao conhecimento humano atual. A gente não... Quer dizer, tem muito mais coisa por detrás disso, né, da reencarnação. Só que ele diz que nós não temos capacidade de compreensão, de entendimento. Então, vamos aguardar aí com o nosso progresso, né, a gente ter essa capacidade de entender. Mas o importante é isso, ele destacou, Luciano, é um princípio universal. Na pergunta seguinte, foi feita uma pergunta assim, até interessante, ele fala assim, se a medicina da Terra aumentar num futuro não muito distante a média da vida humana na crosta, do ponto de vista educacional, uma única existência de 500 anos, por exemplo, bastaria para libertar o espírito das necessidades da escola terrena? Quer dizer, a pergunta diz assim, olha, se a gente tivesse uma vida de 500 anos, nós conseguiríamos libertar das questões da nossa escola terrena? Né? É uma pergunta interessante, né? Porque... lógica também, né? Mas... nós vamos pensar como que é o aproveitamento desses 500 anos. Né? Responde os espíritos. Cabe-nos aguardar o apoio mais amplo da medicina à saúde humana, com vista à longevidade. Entretanto, em matéria de libertação espiritual, o problema se relaciona com a vontade acima do tempo. Quer dizer, não é o tempo. Não né? é a quantidade do tempo, é a vontade. É a qualidade que você usa. Quando a pessoa se decide ao burilamento próprio, com ânimo e decisão, a existência física por 50 anos vale muito mais do que corresponde a 5 séculos. Sem orientação no aprimoramento moral de si mesmo. Quer dizer, é o que a gente já percepção nossa. Como que você viu os 500 anos? Se você viu da mesma maneira, sem se renovar, se progredir, você não vai ter o ganho. Não é a quantidade de tempo que você fica encarnado, não. É a qualidade, né, do empenho, é a dinamização da vontade que Leon Denis nos fala, né, ele esclarece que é uma potencialidade do nosso espírito, é uma força. Estar vivo é a vontade de crescimento, da libertação. Porque ficar velho não quer dizer que amadureceu. Não quer dizer nada, né? Tem aquela história, né? Da fruta, né? A fruta que foi colhida antes do tempo. Antes do tempo, né? E às vezes ela apodrece antes de amadurecer. Né? Então é um ponto. Às vezes o que os espíritos destacam ali depende, então, não do tempo, da vontade. É um ponto até que vai ser tocado à frente em outra questão. No mesmo livro, né? Caderno de mensagens, ele pergunta assim: é de se esperar que nos próximos milênios, quando a Terra se tornar um centro de solidariedade e de cultura, seja dispensado o processo de reencarnação como elemento indispensável de experiências e estudos? E eles respondem: digamos com mais propriedade que o espírito, alcançando a sublimação, não mais se encontra sujeito ao processo de reencarnação, por medida educativa, conquanto prossiga livre para se reencarnar, como onde e quando deseje, em auxílio voluntário aos semelhantes. Então, os espíritos muito educados, né, falando para a gente, né, que digamos que o espírito, mesmo muito em sublimação,
mas em trabalho para ajudar aos seus irmãos, nós ainda atrasados, eles reencarnam para nos ajudar. Mas ele fala assim, será que, né, a síntese da pergunta é, será que nós podemos ser dispensados da reencarnação? Já que em algum momento, depois de passar por de ter evoluído em termos de solidariedade, cultura, quer dizer, no amor e no conhecimento, será que ele está dispensado da reencarnação? Aí os espíritos dizem que, olha, que, na verdade, ele não está sujeito ao processo de reencarnação. Sujeito é que você é obrigado a reencarnar para resgatar algo, Provas e expiações. para se reformar, para aprender algo, porque ele já aprendeu, já executou. Mas isso não quer dizer que ele não vá reencarnar como um trabalho voluntário, e tem alguns espíritos de exceção que vêm à nossa Terra com um trabalho desse tipo, de um trabalho voluntário. E se a gente for elencar, vai descobrir alguns desses espíritos, né, que enfrentam a nossa vida. Vamos à próxima pergunta. A duração média de vida dos encarnados racionais de outros orbes corresponde à terrena? Quer dizer, ele quer dizer assim, olha, como que é a duração média, né? Aí ele responde, não, essas etapas de tempo variam de mundo a mundo. É claro, porque depende da evolução daquele mundo, e aí os espíritos esclarecem. Nos mundos mais evoluídos, a influência da matéria é menor, os corpos são menos materializados, e a vida é muito mais longa. E também eles dizem, explicam, está na Revista Espírita, em alguns casos, dizendo que nesses mundos onde a matéria, os corpos são menos materiais, a diferença da desencarnação para a reencarnação é pequena, porque não é um processo tão doloroso e tão transformador como a gente tem aqui, né, de um para o outro. Então, os mundos, eles têm evoluções diferentes, eles têm um fluido cósmico universal densificado de modo diferente, que os espíritos explicam. Quando o espírito vai de um mundo para outro, inclusive o seu perispírito, ele muda, né, se adaptando à densidade do fluido cósmico universal de cada um desses mundos. É por isso que é muito natural essa resposta que os espíritos dão, né? Se a duração média da vida dos encarnados racionais, dos usuários, corresponde à terrena, não. Depende da estrutura física que é exigível naqueles mundos, né? Mundos com muita gravidade, mundos com pouca gravidade, né? Quer dizer, a força da gravidade maior, menor, Uma tudo vez isso influencia. o senhor Arnaldo até comentou que livro, mas eu lembro do comentário dele falando que em certos mundos a fase da infância, da adolescência, da infância é muito mais curta e a fase da maturidade é maior. Isso. A pergunta 25, né, desse caderno de mensagens, pergunta: todas as reencarnações, mesmo as dos indivíduos vinculados às condições inferiores, são objeto de um planejamento detalhado por parte dos administradores espirituais? E eles respondem: há renascimentos quase que automáticos, principalmente se a criatura ainda permanece fronteiriça à animalidade. Falam como compulsório, né? Entendendo-se que, quanto mais importante o encargo do espírito a corporificar-se junto da humanidade, mais dilatado e complexo o planejamento da reencarnação. Então, há uma variedade. Todos têm o cuidado do mundo espiritual, né? Só que uns não tem nem como o espírito permitir ou não, aceitar ou não. Eles reencarnam automaticamente, até eles tomando aprimoramento da sua existência, né? Agora, outros encarnam. Eu até trouxe aqui, Carlos, rapidinho, pode
comentar? Uhum. Nesse livro aqui, de Hermínio de Miranda, ele detalha algumas questões, algumas etapas para a nossa reencarnação. Eles pontuam a espiritualidade. Ele fala assim: há programações elaboradas no mundo espiritual para cada vida que reiniciamos na Terra, envolve muitos projetos, tais como, só alguns: pesquisa do nosso passado, avaliação das possibilidades nossas futuras, identificação e localização de pessoas com as quais devemos viver, né? Espíritos programados para uma tarefa coletiva. Quais são as nossas tendências a ser estimuladas? Quais as nossas tendências a combater? As virtudes que vamos nos enfatizar? Os erros que vamos corrigir? E beleza, né? por aí vai. Há uma questão enorme. De tudo que nós temos que fazer. Todos né? os problemas que vão ser ainda adiados para resolver em outras vidas, e a gente fica assim, espantado do planejamento. Aliás, seria um bom estudo, né? Que a gente possa desenvolver aqui. Mas ele coloca que, especificamente, as pessoas, todos têm reencarnação programada. Ele deixa claro que nem todos têm. Muitos, aqueles que estão muito ligados ainda à Terra, eles têm uma reencarnação mais automática, né? Tem a importância, assim, a presença de uma equipe espiritual preparando a sua reencarnação. Mas outros têm esse merecimento e têm uma presença espiritual. Por quê? Por causa dos detalhes escolhidos, né? Porque ele escolhe alguns detalhes físicos para a reencarnação. Né? E esse aqui nem ainda foi levantado. Nem foi levantado. Isso. Quer dizer, ele escolhe alguns levantados, olha, eu quero ter essa característica física. Eu preciso dessa característica. Porque para não me desviar na questão da vaidade, não me desviar em outro campo, né? Então, eu preciso ter uma memória muito forte, eu preciso ter uma capacidade visual muito forte, não uma memória que poderia ser de outra forma física ou de sensorial. Tá? Então, nada é por acaso. Nada é por acaso. Né? Tudo isso, principalmente aqueles que têm mérito para escolher aquele tipo de reencarnação que vão ter. E nisso ele continua perguntando: as organizações espirituais que pautam as suas atividades dentro dos programas alheios dos princípios cristãos também procedem à execução de programas para a reencarnação de tarefeiros determinados em suas organizações? Então, quer dizer, nas organizações cristãs, nós temos aqueles que pautam dentro dos princípios cristãos, nós temos toda uma engenharia para preparar a reencarnação. Mas eles perguntaram assim: e aqueles que não pautam pelos princípios cristãos? Tem também programas de reencarnação? Tem organizações para reencarnação? Os espíritos responderam: sim. Então, mesmo aqueles que podem estar desajustados no seu desejo temporário, pode também ter programação de reencarnação. Aí segue a próxima questão. Nós estamos fazendo essas questões com uma curiosidade para que a gente possa ver como amplo é o aspecto da reencarnação. Não é para que em poucos minutos estudemos todos os tópicos da reencarnação, mas mostrar como que ele é cheio de nuances, né? E quanto que já foi explorado, temos muita literatura para a gente estudar sobre o assunto. E eles perguntam também a André Luiz: encarnações de espíritos de ordem superior, presidida por espíritos elevados e meio inferior, são sujeitas a represálias
da parte de organizações espirituais interessadas na ignorância humana? Perceberam a pergunta que eles fizeram? Olha, se organizações de reencarnações de espíritos elevados, eles são sujeitos a represárias, olha o que os espíritos respondem. Natural que aqui sim seja. Recordemos o próprio Jesus. Aí ele cita lá Mateus, capítulo 2. Tentação, né? Não. É quando Herodes mandou matar as crianças. Né? Quer dizer, numa determinada noite, Jesus era bebê, né? E José recebeu a visita de um anjo. E esse anjo falou assim, olha, levanta agora e vá para o Egito, porque Herodes quer matar todas as crianças, vai matar todas as crianças. E vá para o Egito e só volte quando eu for te dar orientação para que você volte. Né? Então, mostrando que mesmo Jesus sofreu assim, estava sujeito a represália, mas é claro que a espiritualidade atuou no caso dele, porque como atua em outros casos também. Né? Nós vimos também que essas represálias aconteceram até com Chico Xavier aqui também, né? Onde o chefe dele foi o Dr. Rômulo, ele foi pedido a ele que demitisse aquele médium, né? Aquele Francisco Xavier, né? Só que o nome dele o Dr. Rômulo não demitiu, né? Porque o nome dele não era Francisco Xavier, o nome dele é Francisco Cândido Xavier. Então ele mandou a mensagem que não havia nenhuma pessoa com aquele nome para trabalhar. Né? Então ele usou desse. Você vê que até pode ocorrer dessa forma. No tempo em Jesus, nos espíritos, realmente ocorre dessa forma. A última pergunta. A última pergunta. Se um espírito encarnado com propósitos cristãos pode, pela má conduta, transformar-se num instrumento das trevas, é de se perguntar se um espírito encarnado sob os vínculos de organizações ainda não cristalizadas no espaço pode também transformar-se num instrumento ostensivo do programa do bem? O espírito prontamente fala, perfeitamente. Assim ocorre porque o íntimo de cada um prevalece sobre o rótulo que caracterize a pessoa no ambiente humano. Aí a gente recorda lá do que São Luís coloca, né? Depende da vontade, né? Da vontade do espírito. É possível, né? É possível. É possível que o espírito, como ele falou lá, não é 500 anos de uma encarnação que vai consertar. Em 50, dependendo da vontade dele, ele pode progredir. Nós recomendamos a leitura do livro Libertação, porque lá nós vamos encontrar alguns fatos que mostram, que demonstram esta característica de espíritos que às vezes estavam presos em atitudes inferiores ou negativas do mal, que depois despertaram, né, para fazerem um progresso muito grande no sentido da sua reforma de atitudes. Então, assim, amigos, nós chegamos ao final do estudo de hoje, agradecendo a vocês a paciência, a colaboração com as suas vibrações e lembrando, mais uma vez, que esse estudo, aqueles que quiserem comentar, darem sugestões e comentários, que o façam na nossa página, tanto do Facebook quanto no YouTube, uma vez que nós estamos terminando esse ciclo de estudos, falamos no início, e estamos planejando como será o estudo, a forma de fazer, tanto na forma, na duração, porque estamos aqui há quase um ano nesse aspecto da pandemia, desenvolvendo um estudo que era feito presencial, e estamos fazendo a transmissão. E agora já sentimos uma necessidade, talvez, dinamizar ou mudar a forma e guardamos a sugestão de vocês. Né? E aqueles que puderem ajudar o canal, se inscrevam aí no canal e mande sua contribuição, o seu like, né? Se gostaram do estudo, e contamos com vocês na colaboração. Vamos partir, então, para o nosso momento de oração. Pedimos a todos que, nesses instantes,
recolham no seu mais íntimo, coloquem diante de si um copo de água para pedir a magnetização. Vamos pedir a todos agora que concentrem pedindo ao Senhor auxílio para as nossas vidas, para todos aqueles que sofrem, para todos aqueles que passam por dificuldades, e que possamos, Senhor, contar com o teu amparo, com o amparo dos amigos espirituais, iluminando os nossos caminhos. Possamos compreender melhor a tua mensagem, Senhor, com os ensinos da doutrina espírita. E, principalmente, além de compreender, entender como pôr em prática todos esses conhecimentos e toda essa experiências de amor, de paz e harmonia. Assim, Senhor, pedimos permissão para encerrar a nossa reunião de hoje. Que assim seja.